Olá, seres pensantes! O tempo presente e as relações humanas, os tesouros mais valiosos que poderiam existir, como diria o mestre Yugoi. Esses são os principais pontos refletidos no anime Frieren e a Jornada para o Além. Antes de nós podermos entrar de cabeça nessa obra, apenas um adendo de que esse vídeo ainda não terá spoilers. Sousou no Frieren, conhecido no Brasil como Frieren e a Jornada para o Além, é uma série de mangá japonesa escrito por Kamehito Yamada, sendo publicada desde abril de 2020, com capítulos compilados em 14 volumes até março de 2025. Em março de 2023, o mangá tinha mais de 17 milhões de cópias em circulação. Em 2021, ganhou o 14º Mangá Taisho e o prêmio Novo Criador do 25º Prêmio Cultural Anual Tezuka Osamu. A história dessa obra acompanha uma elfa muito longínqua, num mundo de fantasia medieval que acabaram de terminar uma longa aventura com um grupo de heróis que se uniram para matar o Rei Demônio. Parece genérico, né? Mas acredita, apesar de ser um anime shonen com bastante lutas insanamente lindas e bem animadas, diga-se de passagem, a primeira fase de Frieren quase não foca nisso. Essa primeira metade é bem calma e contemplativa, de um modo até filosófico, no qual são abordadas reflexões sobre o tempo, por exemplo. E é isso que torna Frieren tão único. Essa quebra de expectativa do gênero foi o que mais me motivou a ver Frieren. A história não tem pressa e cada episódio parece um convite para refletir sobre a efemeridade da vida e as relações humanas. Uma premissa intrigante, considerando que Frieren consegue ser tão único em um gênero tão saturado como a fantasia medieval. Ao contrário do esperado, a história se passa após o clímax tradicional, e ainda assim prende o espectador de um jeito impressionante. Mesmo com muitos flashbacks da aventura antiga, o foco quase nunca está nas batalhas épicas, mas sim nos momentos banais do cotidiano. Pequenos gestos, conversas despretensiosas, promessas esquecidas no tempo. E é aí que Frieren brilha. O anime ele não quer contar uma grande jornada de heróis salvando o mundo, mas sim refletir sobre algo muito mais sutil e universal. O tempo, a amizade e, mais do que tudo, o amor. A diferença de perspectiva entre Frieren e os humanos é o que guia a obra. Para nós, 10 anos é uma década inteira. Para ela é um piscar de olhos. Enquanto os humanos vivem cerca de 75 anos, os elfos de Frieren atravessam séculos. Eles não são necessariamente frios ou indiferentes, mas a sua longevidade muda completamente a forma com que eles enxergam a vida. Conhecer alguém, se apegar a alguém, pode parecer algo passageiro para eles. O problema é que um dia o tempo cobra. A Frieren, do início da história, ainda não entende isso. Ela aceita o carinho da sua aventura antiga, mas ela não retribui da mesma forma. Não porque ela não gosta deles, mas simplesmente porque ela acha que vai ter mais tempo. Himmel, Reiter e Eisen vivem intensamente, porque eles sabem que os dias deles são limitados. Mas a Frieren, por outro lado, ela acredita que ela vai ter outras oportunidades de criar laços e conhecer eles melhor. A trilha sonora e a animação contribuem muito para essa atmosfera, deixando tudo ainda mais imersivo. As composições são delicadas e melancólicas, guiando as emoções do espectador sem precisar de exageros. Cada cena parece meticulosamente planejada para transmitir sensações através da paleta de cores, dos enquadramentos muito bem pensados e do ritmo cadenciado. Além disso, os personagens secundários são desenvolvidos de forma sutil, mas impactante, aparecendo momentos chaves que reforçam o peso das memórias e do tempo que passou. Pequenos gestos, olhares e silêncios dizem tanto quanto os diálogos, adicionando profundidade ao enredo sem sobrecarregar a narrativa. É um anime que, mesmo sem pressa, ele prende a atenção de um jeito que poucos conseguem, criando uma experiência quase hipnótica onde cada detalhe parece ter um propósito. O que Frieren nos ensina sobre o tempo? Nos dias de hoje, o tempo tem se tornado cada vez mais difícil de se administrar, e não é por pouco. Com tantos estímulos tão acessíveis hoje em dia, a gente perde aquilo que é tão escasso já nas nossas vidas humanas. Nós deixamos de valorizar aquilo que realmente importa. Só quando o Himmel parte é que ela percebe o peso das memórias que deixou escapar. Então surge a pergunta que define essa nova jornada: como aprender a valorizar as pessoas antes que seja tarde? É esse amor que dá sentido à passagem do tempo, e é por isso que Sousou no Frieren não é apenas uma história sobre elfos e magia. É uma história sobre nós, sobre nossas relações, nossos arrependimentos e nossa busca por significado em meio à brevidade da vida. É realmente uma obra que nos leva a refletir a complexidade das emoções, que você certamente deveria assistir. Eu literalmente assisti a série inteira no mesmo dia que ela lançou, porque eu já estava fazendo contagem regressiva para lançar na Netflix. E, diferente de muitos protagonistas, a Frieren ela não é definida apenas por emoções intensas ou romances, mas por sua perspectiva única sobre o tempo e as relações humanas.
A sua praticamente imortalidade, ela cria um contraste melancólico, mostrando como que ela aprende a valorizar momentos efêmeros ao longo da jornada. Além disso, Soso no Frieren trabalha muito bem na sua evolução emocional, sem pressa, tornando ela uma personagem sutilmente complexa e realista. Frieren e a Jornada para o Além é um anime que foge do clichê da fantasia medieval ao focar na passagem do tempo e nos vínculos entre as pessoas. A história acompanha a Frieren, uma elfa que vive séculos e percebe tarde demais o valor dos momentos compartilhados com seus antigos companheiros. Em vez de batalhas épicas, o anime explora memórias, conversas e o curto tempo da vida. Com uma animação lindíssima e uma trilha sonora melancólica, a obra nos faz refletir sobre como aprendemos a valorizar as pessoas antes que seja tarde. Bom, eu amo demais essa obra e eu espero que você tenha gostado. Considere deixar seu like se você tiver gostado. Se você não tiver gostado também, deixa o dislike que engaja do mesmo jeito. Se você quiser mais vídeos assim, se inscreve porque não custa nada pra você. E isso é muita coisa pra mim. Então, se você quiser deixar uma ideia aí, um feedback, ou uma ideia para o próximo vídeo, comenta alguma coisa que isso sempre me ajuda a continuar a te entreter sem receber nada. Falou e até mais.